Já falámos aqui no canal sobre alguns multiplicadores relevantes para a análise fundamental das empresas e como ainda não consegui abordar todos, deixo-vos aqui a sugestão de 3 livros que podem ajudar-vos a aprender mais sobre análise de empresas. Olá a todos, bem-vindos ao canal Milionário em 10 anos. O meu nome é Lina e hoje quero-vos deixar aqui top 3 livros sobre análise de empresas. Em primeiro lugar, temos aqui uma opção óbvia, conhecida por muita gente, que é o livro de Benjamin Graham, O Investidor Inteligente. Considerado por muitos uma bíblia de investimentos e o livro principal sobre investimentos e avaliação alguma vez escrito, é também um dos livros favoritos do Warren Buffett. Escrito em 1949, com algumas edições desde então, continua a ser um livro extremamente pertinente e extremamente adequado aos tempos que correm. Neste livro, Graham fala sobre estratégias de investimento para atingirmos os nossos objetivos e também conta como minimizar os riscos associados às mesmas. O autor tentou incluir todos os aspectos técnicos do funcionamento da bolsa, mas não confundir com análise técnica. Este livro não aborda esse tema. Segundo a filosofia do autor, temos que investir em empresas subvalorizadas, mas com excelente negócio. Ele é um grande embaixador daquilo que é chamado Value Investing. Segundo ele, se um investidor baseia-se nesta filosofia, pode dormir descansado porque, independentemente das oscilações, conseguiu comprar um excelente negócio a preço de saldo. O livro número 2 não é tão conhecido nem tão falado. É um livro que se chama A Teoria do Valor de Investimento, por John Burr Williams. Apesar de ser um livro não tão conhecido, é também um dos livros favoritos do Warren Buffett. Este livro foi lançado em 1937, antes do Investidor Inteligente de Graham, e talvez o próprio Graham se tenha inspirado em parte neste livro para escrever o seu. O livro do Williams, ao longo de muitos anos, serviu como base para muitos do mundo da economia para criar as suas teorias. E descreve em detalhe o DCF, o investimento com o Discounted Cash Flow. A fechar o nosso top 3 temos um outro livro de Graham, mas neste caso foi escrito em parceria com o Dodd. Infelizmente não encontrei a versão deste livro em português, mas em inglês ele chama-se Security Analysis e eu não podia não incluir o livro nesta lista. Os dois autores formularam de uma forma clara o que é investimento e falam de 2 tipos de investidores. O defensivo, cujo portfólio é formado por empresas de diferentes tipos e diferentes setores, compradas a um bom preço. E depois o segundo tipo, que eu talvez poderia traduzir como empreendedor ou aventureiro, que é aquele que tem clara noção da relação entre o preço de mercado de uma ação e um preço justo, e joga com isso a seu favor para tirar vantagens e para encontrar ações subvalorizadas. Os autores ainda falam de 2 tipos de fatores a serem analisados na análise de uma empresa, que são os quantitativos e qualitativos. E como exemplo temos o tipo de negócio, as margens operacionais, a estrutura do capital, etc. Por fim temos um bónus. Eu quero incluir um 4º livro neste top 3. É um livro que eu não consegui ler do início até ao fim, mas é um livro que para mim serve mais como consulta. Eu vou espreitando algumas coisas, alguns conceitos para ir aprendendo. É um livro bastante pesado, relativamente grande e um tanto quanto difícil para mim. Apesar de ser um livro massivo, se vocês tiverem mesmo interesse no tópico e quiserem aprofundar o mesmo, este livro tem muitos conceitos pertinentes e interessantes. Ele aborda a análise de diferentes tipos de instrumentos, como por exemplo as opções, empresas pequenas, empresas com problemas, dificuldades financeiras, imobiliário, investimentos privados, etc. Para além disso, fala também sobre a análise de uma empresa em diferentes fases da sua vida, ou seja, empresas acabadas de criar ou empresas já mais sólidas. Tem também um capítulo dedicado à probabilística, como por exemplo o diagrama da árvore de decisão ou a simulação de Monte Carlo. Se Graham é considerado o grande professor do Value Investing de todos os tempos, da Modern eu diria que é considerado o grande professor do Value Investing contemporâneo. Portanto, para os mais curiosos e interessados, o livro Valuation, Como Escolher e Avaliar Empresas de The Modern, também é um livro interessante de se ter na sua biblioteca.
Estes livros podem ser um pouco pesados de se ler, portanto, para mim é um bom indicador se nós estamos preparados ou não para investir em ações individuais. Se conseguirmos ler, perceber ou interiorizar e aplicar o que estes livros descrevem, acho que é interessante nós andarmos a escolher empresas. Contudo, para muita gente que considera estes livros difíceis de se ler, talvez o ideal seria investir em fundos ou ETFs, fazer investimentos mais passivos. Partilhem comigo nos comentários se já leram, se têm algum desses livros ou se gostariam de ler algum desses livros. Não se esqueçam também de deixar um like e subscrever o canal. Por hoje é tudo, bons investimentos e que a força do juro composto esteja convosco.